Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa lista de eletromagnetismo. Vamos agora resolver o item 3, que diz o seguinte: um disco circular de raio A está carregado com uma distribuição de carga dada por ρS igual a 1 sobre ρ coulomb por metro quadrado. Precisamos entender que esse ρS, isso aí basicamente vai ser uma densidade superficial de cargas elétricas, tá? Para compreender o problema, a gente vai ter que desenhar aqui mais ou menos o que está pedindo aqui. Vamos lá. Desenhar o sistema de coordenadas aqui. Aí aqui, desenhar um sistema tridimensional, né? Certo. Ele diz que basicamente é um disco circular. Então vamos desenhar o disco circular aqui. Mais ou menos aqui só para ilustração. Vou botar aqui o disco circular. Certo. Agora, o que ele pede? Para calcular o potencial em 00H. Precisamos relembrar que, como nós estamos falando de um disco circular, o melhor sistema de coordenada a ser escolhido vai ser a coordenada cilíndrica. Então eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui uma linha aqui para isso aqui vai ser basicamente o raio do nosso disco. E aqui vai ser o ponto que vai ser analisado de interesse, né? Aqui a gente precisa entender que esse ponto aqui é o ponto que a gente vai calcular o potencial, que vai ser o ponto 0, 0, H. Aqui vai ser o raio do nosso disco, vou colocar um raio genérico ρ aqui, inicialmente. Aqui o nosso vetor, né? Nosso módulo do nosso vetor, que vai sair do ponto até um ponto qualquer do nosso disco. E aqui vai ser o nosso H. Certo. A partir daí, nós temos que verificar a expressão do nosso potencial, né? Já que nós queremos calcular o potencial, a gente vai definir que o nosso potencial em um ponto qualquer, ele é basicamente a carga dividido por 4π ε0 vezes o raio. O raio não, o módulo do nosso vetor, perdão. O módulo do nosso vetor que vai ligar o ponto até uma distribuição de carga aqui que vai ser o nosso disco. Certo, a partir daí, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar em forma de diferencial isso aqui para começar a analisar o problema. Nosso dV vai ser o nosso dq dividido por 4π ε0 módulo do vetor R. Relembrando que esse 1 sobre 4πy0 é o nosso K, mas eu vou expressar dessa forma aqui nessa questão. Agora, se a gente for relembrar, o nosso dq, a gente pode também escrever ele como sendo o seguinte. O nosso ρS ds. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender essa expressão aqui, mas relembre que isso aqui vai ser uma densidade superficial de carga. Então, vai ser basicamente a carga por unidade de área. Então, seria basicamente passar esse ds para o denominador aqui. Então, seria dqds, esse ρS aqui. Por isso que vem essa expressão. Então, nós podemos substituir agora na nossa expressão do potencial aqui. Então, o nosso dV vai ser ρS ds sobre 4π ε0r. Certo. Agora vai ser o seguinte. Eu vou integrar ambos os lados da equação, porque a gente precisa do nosso potencial, né? Então, integrando ambos os lados, nós temos aqui o seguinte. O nosso V vai ser a integral dupla. Eu vou colocar só sobre uma região S inicialmente, depois vocês vão entender por quê. Do nosso 1 sobre 4π ε0
vezes o R, que multiplica o nosso ρS ds, certo? Agora, para prosseguirmos aqui, nós temos que relembrar que o nosso ds aqui vai ser um elemento diferencial de área para coordenadas cilíndricas. Então, já foi mencionado que lá do teorema de cálculo vetorial, isso aí, estudando as coordenadas cilíndricas, nós vamos ter que o nosso ds para coordenadas cilíndricas vai ser ρ dφ dρ. Então esse é o nosso ds aqui, que nós estamos procurando. Agora vamos prosseguir aqui na nossa questão. Então, nós acabamos de calcular o nosso ds aqui. Então vamos fazer a substituição dos dados na equação. O nosso potencial vai ser, eu vou retirar essa constante aqui da nossa integral. E como isso aqui é 1 sobre 4πε0, eu vou chamar de k mesmo. Então eu vou retirar aqui de k da nossa integral e vou reescrever a nossa integral dupla aqui. Essa é uma integral dupla, porque nós estamos analisando uma superfície de 1 sobre r, que multiplica o nosso ρs. O nosso ρs já foi definido lá na enunciado da questão, que é 1 sobre ρ. Então aqui nós temos 1 sobre ρ, que é o nosso ρs, que multiplica o nosso ds. O nosso ds vai ser, como vai ser uma coordenada cilíndrica, vai ser ρ dφ dρ. Agora precisamos definir os intervalos de integração, os limites de integração. Olha, para dφ, como nós estamos analisando um cilindro completo, um disco completo do cilindro, ele vai variar de 0 a 2π. E o nosso dρ, ele vai ser de 0 a a, que vai ser o raio do nosso disco. Nós estamos analisando no problema. Então, temos a integral toda montada. Então, vamos aqui cancelar esse ρ com esse ρ. E agora, basicamente, nós temos que resolver nossa integral dupla aqui. Temos que o potencial elétrico vai ser esse K. E perceba que a nossa primeira integral que nós vamos resolver vai ser em dφ. Só que não existe nenhuma variável dentro da integral para dφ. Então, ó, esse valor dessa primeira integral aqui, tudo que está dentro dessa integral vai ser constante. Então, eu vou retirar. Vai ser de 0 a a primeira integral. Eu vou retirar esse 1 sobre r. Eu vou retirar esse 1 sobre r. E vou multiplicar isso aqui pela integral de dφ. Sendo que o nosso dφ vai ser basicamente o limite de integração, 2π. 2π. E vou manter aqui a nossa outra variável de integração, que é o dρ. Certo. Então, continuando aqui a resolução, nosso potencial elétrico, eu vou retirar agora o 2π, que é constante dentro dessa integral. Então, vai ficar 2π, que multiplica a constante eletrostática, K. E agora temos aqui a integral de 0 a a de 1 sobre r dρ. Agora, nós precisamos fazer o seguinte aqui. Quem é esse r? Esse r, se nós formos analisarmos aqui no problema, que a gente acabou de desenhar aqui o nosso problema do nosso disco, se vocês forem perceber, esse r aqui nada mais é do que a raiz de h ao quadrado mais ρ ao quadrado. Então, nós vamos substituir esse r aqui pela raiz de h ao quadrado mais ρ ao quadrado. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que o v vai ser 2kπ integral de 0 a a de dρ
Aí agora o R vai ser 1 sobre a raiz de ρ quadrado mais h ao quadrado. Agora precisamos resolver essa integral. E a resolução dessa integral, na verdade, o método que nós temos que utilizar para resolver a integral vai ser a substituição trigonométrica. Mas é uma integral tabelada. Então, eu vou já colocar o resultado, mas quem quiser resolver, basicamente teria que substituir o ρ pela tangente de u para resolver essa integral aqui. Mas esse não é o objetivo do nosso vídeo. Então eu já vou partir para o nosso resultado da nossa integral, né? Diretamente. Temos que nosso v vai ser 2kπ. E agora nosso resultado integral vai ser basicamente o seguinte. Já é tabelado, conhecimento de todos, vai ser o log natural de ρ mais a raiz de ρ quadrado mais h ao quadrado. Isso no intervalo de 0 até a. Então, vamos lá. Substituindo agora o nosso intervalo, né? Nosso potencial elétrico, nós temos que vai ser 2kπ. Vou abrir a colchete aqui. Vou substituir primeiro o a. Então, nós vamos ter aqui o log natural de a mais a raiz de a ao quadrado mais h ao quadrado. Agora, substituindo o zero, vamos ter aqui menos. Aqui vai ficar zero, eu vou substituir zero no ρ, né? E aqui também vai ficar zero. Vai ser basicamente a raiz de h ao quadrado, que vai ser h. Então, vamos ter aqui o log natural de h. Esse é o resultado da nossa questão do item 3 aqui, porque ele pediu potencial nesse ponto 00h. Então, aqui o nosso potencial em função de h, né? Que vai ser qualquer ponto lá da coordenada em h. Então, esse é o nosso potencial elétrico, pessoal. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Obrigado, até a próxima.